Olha a gente chegando aqui para mais um episódio do Bora Agir Podcast. Tá chegando agora, ainda não tá inscrito no canal, tem que se inscrever. Você sabe que aqui toda semana tem vídeo novo, a gente trazendo informações de qualidade e hoje eu trouxe dois caras. Primeira vez que eu trago duas pessoas no mesmo episódio. Se inscreve aí no canal, deixa seu curtir, porque hoje vamos falar sobre tênis, paixão aí dos corredores, todo mundo tem curiosidade. Qual é o melhor tênis para o longão, tênis para treino intervalado. E hoje eu estou aqui com Neto Prudente e Aleph Barros do Tênis Consciência. Sejam bem-vindos. Boa noite todo mundo, né? Ou, dependendo da hora que você veja, né? Bom dia ou boa tarde, né? Queria agradecer aqui o convite, né? Para a gente poder expor, né, o nosso trabalho, né? E tentar ajudar a galera aí com as dúvidas que eles tenham sobre tênis de corrida. É isso aí, boa noite. Eu sou o Aleph Barros, fisioterapeuta, e estou muito feliz em estar aqui com você, Pedro. Um cara que é inovador na fisioterapia, na corrida, então é uma referência para mim. E aí tá aqui hoje pra gente poder conversar um pouquinho, vai ser bem legal. Com certeza, não, é um prazer ter vocês aqui. Vocês sabem que aqui eu tô convidando a galera para trazer informação boa. E eu tenho certeza que sobre tênis, vocês são as pessoas certas para estar aqui hoje. E para começar, como é que surgiu o Tênis Consciência? Como é que foi esse match de vocês dois aí? Tu explica ou eu? Não, vai. Posso ir? Pronto. É o seguinte, eu... né, há muito tempo atrás, há 10 anos atrás, até fez esse ano, eu corria, né? Tava começando a correr, mas aí eu tive um problema de coluna e parei. Grave, macho. Grave. Na época, nem era grave, né? Mas aquela coisa, era uma dor, você vai enrolando. Não, parou aqui, você vai botando pra frente, vai enrolando, que você não deve fazer, né? Sim. Não fiz o que deveria fazer, que era procurar um fisioterapeuta, né? Fui deixando até o dia que ficou realmente grave. E aí eu cheguei a ficar de cadeira de rodas um tempo, né? E aí eu fui lá, foi quando eu conheci o Aleph, né? Que aí eu fui levado lá para fazer meu tratamento. E o médico, na época, até disse que eu teria que fazer uma operação na coluna, né? Ia botar pino, haste e não ia praticar mais nenhuma atividade física na vida. Era só para poder eu não ter mais as crises que eu tinha. Era isso a solução dele. Ele não queria saber se você ia se movimentar, faz mais Não, nada. Ele era queria só tirar a dor, né? Tirar a dor e me deixar caminhando. Beleza. E aí o Aleph, né, que chegou pra mim e disse, não, cara, você não vai operar, a gente vai cuidar de você aqui na fisioterapia e vai resolver seu problema. E a gente foi tratando, né, Aleph foi tratando, e aí eu fui melhorando, né, e aí ele foi começando a me liberar pra fazer algumas atividades, né. Liberou pra eu fazer piscina, né, liberou depois o ciclismo, né, pra eu pedalar, até o dia em que ele me liberou de novo pra correr. Liberei pro forrozinho, ele queria ir pro Forrozinho, ele treinou, vai pro forró. Exato. Aí depois liberou pra correr, né? Isso aos poucos, né? Voltando de pouquinho. E aí na época, tipo, fazia o quê? 8, 9 anos que eu não corria. Eu disse, qual é o tênis hoje que é bom pra correr? E ninguém sabia me dizer, né? Das pessoas com quem eu andava. Todo mundo fala do tênis tal. O fulano disse que o tal... Mas ninguém sabia mesmo dizer o porquê que era bom, ou qual que era ideal pra mim, que tava começando de novo, né? Sim. Que tinha um problema ainda sentia algumas dores. E aí, eu comecei a pesquisar na internet, né? Fui pro YouTube, né? Como todo mundo faz, quando quer saber alguma coisa, né? Google, YouTube. Exato. E comecei a ver review. E aí, eu vi que uma das coisas que me chamou a atenção era a galera que, dos maiores canais, dos mais conhecidos, né? Eu ia ver, esse cara ele é fisioterapeuta, ele é o quê? Não, era um administrador de empresa que começou a correr. Era um cara que tinha um escritório de contabilidade e começou a correr e dava opinião sobre tênis. Às vezes tinha muitos seguidores, aí eu vou fazer isso aqui porque muita gente tá me vendo. E aí começou, né? E aí eu pensei, vou seguir aqui, são os maiores, eles entendem, né? Correm. E aí o cara fez um review de um tênis, que era muito bom e tal, que servia para iniciantes. Eu comprei o tênis e senti muita dor. Eu corri 2 vezes com esse tênis só. Eita. E fiquei, assim, piorei a minha evolução, né? Sim. Levei um carão do meu fisioterapeuta. Foi isso mesmo, Aleph. Foi isso mesmo. Tanto, a minha sorte é porque eu corria e quando eu terminava a corrida, eu fazia fisioterapia. Ele corria já na Rota do Sol ali, já descia. Já corria na Rota do Sol e já ia pra clínica. Se arrastando. Foi o que me salvou. E aí eu pensei, cara, não dá pra ficar pegando esse tipo de informação errada, né? E aí eu pensei, cara, eu sou professor de química, né? Tenho mestrado e doutorado em polímeros.
que Eita. o que seria o polímero? É justamente, eu estudei muito borracha e espuma, que é o material do qual são feitos os tênis. Então, assim, eu entendo do material do qual o tênis é feito. Perfeito. E aí, o meu fisioterapeuta, que é corredor também, né, que é fisioterapeuta esportivo, entende da parte biomecânica, da parte de lesão, né, e é corredor. Eu disse, cara, por que que a gente não faz um canal para tirar dúvidas do pessoal? Né? A gente tem um embasamento teórico. Isso foi ano passado, esse ano? Ano passado, isso. Não foi? A gente começou, acho que o Acho que primeiro... Foi antes, não. Foi antes? Não, foi ano passado. Acho que o primeiro vídeo saiu ano passado. Olha que o tempo voa. É, o tempo voou, bicho. Acho que foi... 2000. Não, Não, que a gente é começou a traz- correr, tem mais tempo que a gente correu junto, a gente começou a correr junto e tal. Mas acho que o primeiro vídeo mesmo saiu no ano passado. O vídeo saiu, mas eu lembro da gente, nesse tentativa de retorno... Não, a tentativa Aí de... a gente correndo ali na Rota do Sol, ele, cara, assisti o vídeo de fulaninho, acho que esse tênis é bom. Aí eu falei, esse tênis tem isso? Ele, vixe, não tem não. Isso, ele, vixe, não tem não. Aí foi quando ele deu a ideia, cara, eu tenho conhecimento, você tem conhecimento, por que a gente não senta e faz um canal de tênis com conhecimento? Aí eu falei, e se for consciência? Olha aí. Uhum. Aí fechou o Tênis Consciência e aí Aí surgiu a esse gente, canal. a gente começou, aí teve a ideia, né, inicial, como é que a gente vai fazer isso, aonde a gente vai gravar, como é que a gente faz pra editar, Como é né, que a gente vai e ter os tênis? como é que a gente vai conseguir os tênis, não sei o quê. E a gente foi amadurecendo, a ideia amadurecendo até que no ano passado a gente gravou o primeiro vídeo. Perfeito. E é assim, a gente vai aprendendo. A gente não sabe, vocês tinham uma ideia, eu já fiz muito isso. Tenho uma ideia, aí fico procurando alguém para ajudar aquela ideia a nascer. Uhum. Mas muitas vezes não aparece, ninguém tem que ser você. Então você vai aprendendo a editar, a fazer vídeo, a gravar, a luz e tudo você vai aprendendo um pouco. E vocês com essa ideia que veio aí da sua lesão, com tratamento junto com o Aleph, casou certinho para vocês estarem falando de tênis. A ideia foi assim, a gente ter o conhecimento e poder ajudar muita gente, né? Eu vejo até assim, teve vezes de eu ir numa loja de tênis, eu gosto é um hobby pra mim ir pra uma loja de tênis e olhar tênis, né? Não, acho que todo Não é uma coisa muito acho- normal, não, mas acho que todo corredor quando passa assim, não, vou olhar os tênis. Mas o diferencial da gente é que a gente fica esperando que alguém pergunte se a gente Sim, sabe de tênis. Exatamente, fica ali olhando os tênis, torcendo que aquela pessoa que tá ali olhando também pergunte alguma coisa, né? Sim. E aí eu meio que comecei a ouvir a conversa do vendedor com uma senhora lá que estava operada, uma senhora de idade, já operada com uma bengala, que estava precisando de um tênis para caminhar. E o cara estava oferecendo um tênis de performance altamente instável, sabe? Caríssimo porque é a comissão maior, né, a dele. venda, E aí eu fiquei, cara, realmente a gente tem que ajudar essa galera que não entende, porque tem muita gente que precisa, não entende, e quando chegar lá, os caras às vezes querem vender aquilo que vai ser melhor para a venda dele, né? E não Perfeito. para a pessoa. Perfeito. E o pessoal quando encontra vocês, assim, qual é a principal dúvida? Aquela pergunta que de 5 pessoas ela sempre tá ali no meio. Qual é a principal pergunta? A de fisioterapia eu vou deixar a Aleph responder. Qual é as duas principais, Aleph? Sempre pergunta. Qual delas são? Tem sempre lesões, aquela deve ser das de lesões, lesão. aquela. Qual tênis que é bom pra curar isso? Essas daí tem. De facite. Qual tênis eu curo isso? Canelite. Canelite e facite, acho que são as duas principais. Canelite e facite é direto. Com certeza. Aí você tem tempo pra eu explicar? Vai ter agora. Quem não escutou, vai escutar agora. E pra Exatamente. você, qual é a pergunta? Pra ele Aí- é de lesões. E você... Porque sempre quem pergunta sobre lesões, eu passo pra ele, né? Sim. Então sempre é canelite e facite. Eu nem tento responder, Ah, porque eu digo, eu respondo sobre o que eu sei, né? Então pra você é qual tênis É. pro longão? Quando eles perguntam qual é o melhor tênis para longão, qual é o mais macio, qual que tem melhor amortecimento, melhor retorno de energia, não sei o que, o mais estável. E essa parte de material que eu entendo, aí eu respondo. Tá certo. Então já chegamos aí nessa parte das perguntas. Eu queria saber, para vocês passarem para quem está assistindo agora, em relação às lesões. Tênis previne lesões? Tênis cura lesão? Prevenir e curar já é diferente, né? Aham. Explica aí pra vamos gente. lá. O pessoal tá anotando em casa. Tênis previne lesão. Acho que eu preciso começar explicando razoavelmente o que é a lesão, né? E eu preciso dizer que as lesões, elas são multifatoriais. Provavelmente você já deve ter falado um bocado sobre isso aqui. Sim, Né, as mas lesões são podem causadas- reforçar aí. As lesões são causadas por diversas coisas, né? Diversas mesmo. Desde treino errado, até sono mal dormido, até... enfim, são multifatoriais as lesões.
E aí o tênis, ele é um dos componentes que podem, talvez, quem sabe, ajudar ou a prevenir, como também a lesionar, né? Ele pode estar ali influenciando. Se você me perguntar, Aleph, qual é o principal na corrida? É o tênis? Não. Ele passa longe de ser o principal fator que vai prevenir ou lesionar. Tá? Os dois, para os dois lados. Mas, sim, se você escolher um bom tênis, você consegue diminuir a sua chance de se machucar. Isso ainda não é comprovado cientificamente, mas a gente consegue observar, principalmente como o Neto acabou de abordar. Se você está em um determinado estágio, às vezes vindo de uma patologia ou começando a correr, e se você escolher um tênis errado, você tem muita chance de se machucar. Então, escolher o tênis certo é muito mais fácil você evitar lesões. Mas o tênis em si, ele não tem esse poder de prevenir lesão. E tem o poder de curar? Tem o poder de curar? Também não. Mas a gente começa a observar, tanto em estudos quanto na nossa experiência, né, que a gente acaba pegando muitos casos, que determinadas patologias elas se identificam mais com um determinado tipo de tênis. Vou dar um exemplo. A fascite plantar. A fascite plantar, ela é uma patologia que ela não gosta de um tênis muito macio. Se você der para a fascite um tênis muito macio, que é o que todo mundo indica, fascite plantar, não, tem que ser um tênis confortável. É um mito que tem na corrida, Sim. é esse, né? Você tá com fascite plantar, pega o tênis mais macio que tiver para usar. Não. Fascite plantar, ela gosta de um tênis de meio termo. Nem muito macio, nem muito firme. Diga dois aí já pra galera já. Eita, aí quando fala de material eu jogo pra ele, ó. Esses tênis que não são nem tão macios, né? Nem tão firmes, entra justamente nessa categoria que a gente fala do pau pra toda obra, né? Que ele tem que estar ali naquele intermediário, meio intermediário, né? Então a gente pode citar o que está mais em moda hoje, que seria o Nova Blast 3, né? Que é o tênis que está mais destacado esse ano. Da ASICS, né? Da ASICS, né? E você pode citar também o mais conhecido de todos, que é o da Nike, o Pegasus. Sim. Né? O Pegasus 39, né? Que é esse modelo atual. Então são dois modelos que você tem ali, um amortecimento intermediário. Perfeito. Então, você que está escutando aí no Spotify, está assistindo no YouTube, 2 tênis intermediários ali que seria legal você usar para quem tem fascite, seria Nova Blast 3 e Pegasus 39 são 2 opções. Mas lembrando que tênis, ele é muito pessoal também, né? Por exemplo, a gente acabou de citar 2 marcas que são completamente diferentes. Sim. Uma marca, ela tem pouco espaço para os pés, para os dedos, né? Na verdade, a Nike, ela normalmente é muito apertada. A gente sempre indica, na Nike, compra um tamanho maior do que o casual. E a ASICS já tem um bom espaço. Então ainda tem outros critérios que você tem que pensar na hora de escolher um tênis. Então eu jamais posso afirmar assim, ei, compra aí o Nova Blast 3 se você tá com fascite que vai dar certo. Cada um vai ter Porque suas no peculiaridades. final das contas a pessoa tem que colocar no pé ali, ver. Tem esse detalhe que vocês têm, informação, ó, isso aqui é bacana. Mas não necessariamente para aquela pessoa vai ser aquele tênis, né? Até porque tem muito da questão do conforto, né? Questão do conforto e, como você falou, a forma do tênis, a característica da marca. Exatamente. Tudo vai influenciar. E por isso que a gente tá falando aqui uma ideia baseada em alguns casos que vai vendo. Não é que aquilo usou vai curar. Não, calma aí. Jamais. Não é assim também não, hein? Como a Aleph falou aqui no começo, são vários fatores. O tênis está ali para mais um acessório. É um deles. É isso mesmo. E assim, a gente sempre tem que se preocupar com esse quesito. Então, por isso a gente sempre indica mais de um tênis. Assim, cara, eu tô com isso, tá? Ó, a ASICS você pode usar esse, Nike você pode usar esse, Adidas você pode usar esse. São algumas sugestões, mas você precisa provar antes. Você precisa sentir. Certeza. Teu pé precisa sentir aquele tênis antes de você fechar aquela escolha. Por isso que sempre que alguém entra em contato com a gente, né? A pessoa chega, eu queria um tênis. Aí a gente sempre faz um monte de perguntas, uma bateria de perguntas, meio que para tentar traçar o perfil daquela pessoa como corredor, né, como atleta, porque pessoas diferentes têm perfis diferentes, né, objetivos diferentes, né, na corrida. Perfeito. E aí, ao traçar esse perfil do atleta, a gente meio que indica, tipo, 3 ou 4 modelos que vão servir, se adequam àquele perfil, mas que a gente não tem como saber se vai ser totalmente do agrado da pessoa, né? Porque pessoas diferentes têm pés diferentes, então a gente sempre fala, ó, entre esses 4 modelos, vá lá na loja,
prove esses 4 modelos, veja qual é o que seu pé fica melhor dentro, qual que fica mais confortável para você usar, e aí você escolhe esse modelo. Né? Mas não tem como a gente, de longe, pelo computador, dizer esse daqui que vai servir para você. Sim, sim. E por isso que a gente sempre pergunta, qual a marca que você tem costume de usar? Ah, eu costumo usar a Nike. Então provavelmente você já não tem problema nenhum com a Nike, e aí a gente consegue fazer essa indicação. Perfeito. Mas lembrando que, né, Pedrão, quando a gente vai falar de tratamento, tem que ter uma avaliaçãozinha antes. A gente precisa, certeza. cada um é cada um. E o tênis vai entrar nessa aí, né? Entra, com certeza. E outra coisa que a gente falando no assunto, questão de pisada. É bom comprar tênis supinado, pronado, neutro? Como é que vocês veem essa questão dos tênis que já vem prometendo uma pisada supinada, pronada ou neutro? Primeiro, eu vou começar misturando essa com a primeira pergunta. A literatura ela tem mostrado pra gente cada vez mais que não vai interferir tanto o tipo do tênis com o tipo da pisada. Tá? Se você comprar sua pisada ela é pronada, então você vai lá e compra um tênis antipronador, né? Vou chamar assim. A literatura ela tem mostrado que isso não melhora as lesões, nem previne as lesões. Mas o que a gente observa na prática é os exageros, né? Então eu tenho uma pisada hiper pronada, muito. E aí alguns tênis, eles vêm com essa pegada que eles ajudam, diminuem a pronação, e aí sim pode facilitar, pode ajudar. Mas é uma tendência cada vez mais as marcas não produzirem mais esses tipos de calçados, porque eles vêm observando que não tem tanto efeito assim. Só para aqueles casos bem exagerados mesmo. A maioria vai priorizar a pisada neutra ali, né? Vai todo mundo na pisada neutra. E em questão do material desses tênis aí, que a gente já falou de lesão, algumas coisas, como é feito os tênis, o material desses tênis? Tem alguma marca que está inovando no mercado? Como é que é essa sua especialidade aí que vocês sabem bem sobre borracha, polímero? Até pegando o gancho aí da questão do pronador, supinador, né? As marcas antigamente elas faziam muito esses tênis. Esse é para pronador, né? Que faziam uma interferência realmente grande na questão da pisada para tentar fazer essa correção, né, da pisada. Que, como o Aleph já falou, já mostrou-se que não tem tanta eficiência. Então, o que é que as marcas fazem hoje? Elas estão interferindo menos nisso. Então, elas estão dando um suporte, né, para esse tipo de corredor que tem essa pisada mais hiperpronada, mas não interferindo tanto na pisada. Então, é tanto que hoje, os tênis que as pessoas as marcas dedicam para pronadores ou supinadores, são também usados por pessoas de pisada neutra. Né? Porque eles não têm mais uma interferência tão incisiva assim. Né? E aí, os materiais que hoje se destacam, a gente tem o principal hoje, né? O principal material de entressola hoje do mundo é a Zoom X da Nike. Né? A Nike ela fez esse material, acertou nesse material, né? Então ela revolucionou a história do tênis de corrida, né? Bateu todos os recordes de maratona, de meia maratona na época. E aí, dentro desse material da Zoom X, ela também inovou na hora que ela colocou o que a gente chama de uma placa de carbono, que são os famosos super tênis, né, que são os tênis com placa. Então a Nike ela deu esse pulo, né, na corrida, que é colocar a placa de carbono, mas não só a placa de carbono. Porque senão todo mundo fazia hoje um super tênis igual ao super tênis da Nike, que são hoje ainda os principais, né? Mas a gente vê que, na verdade, o que mais interfere além da placa é o material da entressola. Porque o que acontece? Essa placa de carbono que tem dentro do tênis, ela vai atuar como uma alavanca, né? Uma das formas que ela ajuda o corredor é atuando como se fosse uma alavanca, empurrando você para frente. E a outra maneira é acumulando o que a gente chama de força elástica para também lhe empurrar para frente. Que é então, a entressola que faz isso aí. Aí a placa faz isso, a placa que está dentro. Só que para a placa poder se movimentar dentro, a entressola ela tem que ser aerada. Ela tem que permitir o movimento da placa. Porque se ela não permitir o movimento da placa, a placa não faz nada. Perfeito. E aí é onde entra a Zoom X da Nike. Que ela é uma espuma leve, ela é uma espuma macia e ela permite essa movimentação da placa, além de ter um bom retorno de energia. Então ela junta todas as características necessárias para fazer o super tênis. E aí as outras marcas tiveram que correr atrás. E aí a gente viu, por exemplo, a Adidas lançando o material dela, que é a Light Strike Pro, e aperfeiçoando o tênis, né? Lançou a primeira versão do super tênis dela, que não foi boa.
lançou uma segunda versão que melhorou, mas ainda não tinha chegado no patamar dos tênis da Nike. E aí, esse ano, ela lançou um tênis, que é o Adidas Adios Pro 3, que agora sim tá chegando ali no nível dos tênis da Nike. Tá chegando perto ainda. Tá Não chegando chegou perto junto, ali, não. Ainda tá Chegou assim... ainda não. Porque a Zoom X ela é diferente, cara. Eu corri só uma vez com o Alpha Fly. É Isso. diferente. Meu amigo. Vai, continue. ele é diferente do momento que você bota no pé e fica em pé, você já sente a diferença, né? Exato. E, tipo, aí as outras marcas, a ASICS também chegou com um material muito bom. Eu ia falar isso. Você perguntou qual a marca estava evoluindo em tecnologia. Talvez a ASICS seja uma delas. A ASICS conseguiu... Se fosse colocar ali o ranking, Nike, quem vem a segundo Nike ali. deveria ali em primeiro, né? Hoje, eu digo que a Adidas tá junto ali da ASICS Com já. um tênis, né? É. A Nike tem 2 tênis super bons, que é o Alpha Fly e o Vaporfly. Aí a Adidas, ela chegou agora, mas só com um, né? Ela tem um outro tênis, também um super tênis, que é o Prime X, que usa também a Lightstrike Pro. Só que esse tênis, assim, para nós, meros mortais, dá pra gente usar, Sim. né? Mas ele não pode ser usado pela elite, não pode ser usado por quem compete de verdade. Né? Ele é proibido pela World A Athletics. resposta dele é... Porque, o que foi que aconteceu? Na época em que a Nike lançou o Vaporfly, né? Tipo, revolucionou. O pessoal começou, é doping tecnológico, né? Porque ajudou muito. Os caras começaram a quebrar todos os recordes. E aí ela foi melhorando, o tênis foi melhorando, aí as outras marcas, não, tem que ter um limite. Tem que ter um limite, porque senão daqui a pouco os caras vão fazer tênis que o cara vai estar pulando com aqueles canguru, né? Exato. E aí a World Athletics estabeleceu algumas regras, né? Então ela pegou o quê? O tênis da Nike disse, pronto, é até aqui. Então tem limite de altura, né? De 40 milímetros. Você só pode ter uma placa atuando, não pode ter 2 placas sobrepostas. Sim. E aí esse tênis da Adidas tem tudo isso. Ele é maior do que 40. Aí, Ele tem ali 49 milímetros e ele tem 2 placas, uma em cima da outra. Então, tipo, a gente quiser correr, fazer uma prova com ele, tá, eu não estou disputando Sim, nada, sim. né? Mas o pessoal da elite, os atletas mesmo, não podem usar esse Você já tênis. chegou a correr com ele? Já chegou a correr com ele. E aí Cara, a primeira palavra é instabilidade, né? Um tênis dessa lapa de 50 centímetros... E 50 centímetros não, milímetros. 50 milímetros. Além de alto, ele é estreito, bro. aí Então, cara, você fazer uma curva em 180 com ele é um negócio sério. Porque você tem Pra que escolher esse tênis, tem que pensar, não tem curva. Se tiver, dá erro. Se for fazer treino em pista, esquece. Não esquece, Não- esquece. De verdade mesmo. É verdade. Cara, ele é bem instável mesmo, né? Tipo, a gente meio que criou uma fórmula não para definir estabilidade, mas para dar pra gente uma noção de estabilidade do tênis, né? Porque o que a gente considera importante para dar estabilidade pro tênis, né? Então, o tênis, quanto mais alto, teoricamente, mais instável, né? Sim. O tênis, quanto mais estreito, também colabora para a instabilidade. E um material mais mole, né, mas também colabora para a instabilidade. E além de suporte, também colabora. A placa, ela ajuda na estabilidade, né, do Pra tênis. deixar mais firme, né? Isso, exatamente. Então, a gente considerou todas essas variáveis, né, para criar uma fórmula matemática que calcula como o que a gente chamou de um coeficiente de estabilidade. Que Perfeito. não é uma coisa definitiva, Sim. né? É mais É uma base, né? Um guia, né? é um guia pra gente ver, né? E aí, esse tênis da Adidas, esse Prime X, ele, no nosso coeficiente, ele é o segundo pior Eita. de todos os tênis que a gente já testou, Sim. né? Então, Em assim, relação à estabilidade. a estabilidade. Não, em relação a retorno de energia e performance, Tá. é um absurdo o Sim, tênis. imagina. Isso aí Mas é- não é pra qualquer pessoa, não. Mas a gente já entrando aí nos tênis de placa, nos super tênis, porque o pessoal olha o quê? Ah, vou correr mais rápido com ele. Todo mundo pode usar um tênis desse? Cara, essa aí é a pergunta que você fez. Qual é a pergunta que mais se fazem? Talvez essa daí seja uma delas também. Se o tênis com placa, ele machuca, né? Se ele lesiona. Isso é uma outra coisa que a ciência ainda não bateu o martelo pra gente, né? Não tem bons estudos ainda que mostrem que a placa ela machuca, mas a gente consegue fazer algumas aferições. Primeiro, eu vou voltar para a primeira pergunta para dizer que para machucar são diversos fatores e a placa pode ser um deles, mas eu não cravo que ela é o principal. Mas
como você disse, ela acaba exigindo mais, né? Hoje, se você corre, vou chutar aqui, a um pace de 5, com a placa, com um tênis com placa, com certeza você vai correr no mínimo 4,50. Então você diminui seu pace porque você vai aumentar a sua velocidade. E aí, entra aqueles quesitos, né? Eu vou usar em todos os treinos? Eu vou começar a correr. Eu sempre corri a pace 5. Agora todos os meus treinos eu vou correr a pace 4,50. Então isso começa a exigir do nosso corpo mais do que ele estava de fato habituado. E aí eu acho que o ponto é esse. Teu corpo está preparado para usar um tênis com placa? Se teu corpo estiver preparado para usar um tênis com placa, meu amigo, pode usar tênis com placa, não tem problema nenhum. Mas, e aí, essa é uma grande pergunta, dizer quando que teu corpo está preparado? O que é que eu faço para entender se o corpo está preparado ou não? É só o dia a dia, é só o treino. Então a gente sempre indica um tênis que você vá testando ele aos poucos. E tem alguns tênis, né, que acho que o Neto pode citar alguns pra gente aqui, que eles têm algumas coisas que vão nos ajudando a você ter o seu primeiro tênis com placa, por exemplo. Ele acabou de citar um tênis com placa que é super instável. Então, além de ter um maior retorno de energia, você também vai ter mais instabilidade. Então, vamos dizer assim, teu tornozelo vai estar preocupado em correr, em não cair, em várias coisas. E aí tem alguns tênis que as marcas têm lançado. Um modelo de tênis, como se fosse um tênis com placa para treinos, que é um tênis que já não tem tanto retorno de energia, que já não é mais tanto instável assim, que você consegue usar com mais facilidade ele para treino e guarda aquele super tênis para prova. Até porque também tem um lado financeiro, né? Os super tênis normalmente eles custam um pouquinho mais e aí isso muito influencia. Mais. Rapaz, um pouquinho, porque hoje os tênis com placa também estão bem salgadinhos. Porque o que acontece também? Esses super tênis, quando foram, né, idealizados, eles foram idealizados para performance. Então eles não estão lá para lhe dar suporte de estabilidade, para lhe dar conforto, né? Eles estão lá para que você corra rápido. Então, é como o Aleph fala, esses primeiros tênis para performance são tênis instáveis. Né? Tem baixa estabilidade porque eles não estão lá para lhe dar estabilidade, é para você correr rápido. E aí o que foi que as marcas observaram? Tinha muita gente que não tinha tanto o preparo e queria ter tênis com placa, né? E ficava nessa, será que eu posso? Será que eu não posso? E a gente sabe que as marcas estão aqui para vender, né? Para ganhar dinheiro. E aí o que eles pensaram? Vamos fazer um tênis. Não é errada, não. Não, ninguém está dizendo que é errado. Eles estão para vender. O trabalho dele. Tem que atender todo mundo no mercado. Exatamente. E aí eles viram, tem essa fatia do mercado, que é o pessoal que não tem uma alta performance, né? Que ainda não está muito preparada para usar o tênis com placa, mas quer. Então a gente vai criar um tênis com placa que tenha suporte mais do que os de performance e que tenha uma estabilidade melhor do que os de performance. E criou-se, como o Aleph falou, essa categoria que é um tênis de placa para treinos, né? Então hoje você tem tênis que você com bom amortecimento, com muita estrutura, com muito conforto e com placa de carbono lá dentro. Diga aí logo aí, 2. A gente testou até um deles recentemente, que é um tênis da New Balance, que é o SC Trainer, né? Que é um tênis bem alto, mas bem largo, macio, confortável. Os tênis aqui, rapaz. Cara, eu não tava ligado que tinha um vídeo, pra mim ia ser só o áudio, aí a gente tinha trazido. Pra ele. Eu trago os tênis tudinho pra gente mostrar. Eu encaminhei o áudio logo. Aí, e você tem por exemplo, um da Roca, que é o Carbonex. Né, Corri com ele hoje. Foi? Pronto. Então, exatamente, ele é um tênis altamente estável, né? Aí o que acontece? Você ganha estabilidade, você ganha conforto, você perde em retorno de energia e performance. Não tem como ter tudo, né, no mesmo tênis. Mas você faz isso consciente. Né? Então você, eu estou treinando, não estou pensando em performance hoje, eu estou querendo fazer uma distância longa, no ritmo confortável, mas eu quero não ter que fazer tanta força assim. Então você vai com aquele seu tênis com placa para treinar e ele vai lhe dar uma ajuda, né? Mas não ao ponto de lhe dar uma instabilidade, lhe dar exigir muito do seu corpo. Não, isso é uma boa. Acho que eu não sabia disso, que tem esses tênis aí de transição, vamos dizer assim. E acho que muita gente que está assistindo também não sabia. Por isso que vocês estão aqui, para trazer essas informações. E essa é a ideia da gente, é justamente elucidar isso para a galera, né? E tirar essas dúvidas, né? É a coisa que a gente mais gosta de fazer, cara, eu vou lhe dizer, é tirar dúvidas sobre tênis. Correr
testar tênis e tirar a dúvida do tênis. Em termos de canal, E pegando já ainda aí os tênis com placa, esse mais rápido é por causa de quê? Explica aí a mecânica do tênis, da placa, da borracha. Você já explicou, é o quê? Acúmulo de energia, é a alavanca? Porque a galera pensa que botou o tênis, o pulmão fica maior e vai embora. quer dizer, o cara pensa, quer dizer que se eu botar esse tênis eu vou correr no mesmo tempo que você? Exato. Não, você vai conseguir correr mais rápido do que o que você corre hoje. Por quê? Por quê? Porque o que acontece? Como eu falei, a placa de carbono, ela funciona como uma alavanca, ela empurrando para frente. Então, o que vai acontecer? Você vai precisar fazer menos força para fazer aquele mesmo movimento que você fazia antes, que é o movimento da passada, Sim. né? Então, se você faz menos força para fazer aquele movimento, você consegue fazer esse movimento numa certa velocidade por mais tempo. Então, você às vezes nem está correndo uma velocidade maior, mas você consegue manter aquela sua velocidade por mais tempo. Então, no final de uma prova, você faz ela em menos tempo. Perfeito. Então, você acaba sendo mais rápido por conseguir manter um ritmo mais forte por mais tempo. Vamos dizer assim, você tem uma corrida mais econômica. Exatamente. Você gastando, vamos dizer assim, você corre a 5, pace de 5, você sabe aquela sensação. Aí você bota um tênis de placa e vai correr com a mesma sensação de 5, só que você tá a 4,50. Exatamente. A gente tem um equipamento que a gente importou, né? Que é um potenciômetro. É muito utilizado pela galera do ciclismo, né? Sim. Para medir a potência que você está imprimindo para executar o movimento. Então, na bicicleta tem e tem esses para tênis. E aí ele consegue medir o quanto de força você está fazendo, né, para executar a corrida. Sim. E aí a gente, comparando, a gente pega 2 tênis, né? E vai correr ali no mesmo pace e compara depois quanto de energia, quanto de potência a gente precisou para correr naquele pace com um tênis e com o outro. E compara. E a gente vê que com os tênis que possuem placa, você gasta menos energia para executar aquela mesma velocidade. Então, se você gasta menos energia, você está poupando energia, você consegue ficar mais tempo naquela velocidade. Perfeito. Então, você economiza, você corre mais rápido. Isso aí pega a galera pelo pé, né? É. O cara corre mais rápido, corre ali confortável e vai querer só usar esses tênis. Aí que tá o problema, É. né? Eu acho Esse que, é o problema. A que a dose, gente né? precisa entender que treino é treino e jogo é jogo, né? Sim. Pegar um tênis desse e colocar numa prova é sensacional. Mas quando você começa a colocar isso em todos os treinos, aí a gente perde um pouco desse controle. E até eu postei uma vez no Instagram falando o que eu, Aleph, corredor, gosto de fazer com tênis de placa é guardar ele pra prova, velho. Por quê? Porque senão, quando você usa o tênis com placa na prova, se você treina todos os dias com tênis com placa e você vai usar ele na prova, não tem graça, cara. Exato. Você não melhora em nada, porque você tá ali todo dia sendo ajudado pela placa. E aí, quando você treina sem o tênis de placa, você vai evoluindo aos poucos. E na prova, parece dar um upzinho. Até psicológico é bom, pô. Sim, sim. Você diz, caraca, eu tô correndo melhor hoje aqui. Eu falei isso com o Cid quando ele veio aqui, Sim. Cid da CB, que ele falou justamente isso. Não, eu uso tênis de placa, mas eu guardo ele mais para prova. Porque você tem que, como você falou, fazer a evolução ali gradativa e na prova é um plus. O É tênis isso. com placa é um plus. Perfeito. Aí eu disse que ele tava fazendo igual a Goku. Goku não treina com aquela roupa pesada e quando a luta ficar séria ele tira a pesada. Não, agora vamos sério. É isso. Mas A analogia é perfeita, é isso mesmo. tem que treinar igual a Goku. Treina ali. Isso, No porque, difícil. até porque o treino, ele tá lá para fazer você evoluir, Exato. né? Isso fisicamente, né? Fazer a performance. Então, se você usa um treino que vai lhe ajudar, vai diminuir o seu esforço, você diminui a sua evolução ali, naquele momento. E você guardar esse tênis para a prova, você vai botar você vai ter a sua evolução durante o treino, porque treino não é para ter performance em treino. Treino é para A galera tem Treinar. essa dificuldade aqui, treinar. mas é pra treinar. Não é para você estar competindo com o colega na hora do treino, né? Coleguinha do lado. Mas tem gente que... É difícil. E aí você guarda... E o outro fator é a questão financeira. Sim. Porque esses super tênis são caríssimos, né? Assim, tênis, ele tá falando aqui de tênis que hoje um Alpha Fly custa R$ 2.400, né? Então, tênis de 2.000, 1.899. Então, e são tênis que duram menos.
essas espumas, que são super espumas, né, que a gente chama que são aeradas, quanto mais aerada é a espuma, ela dura menos. Porque ela comprime mais, então você faz mais vezes esse efeito sanfona nela, consequentemente ela vai durar menos tempo. Sim. Então você ficar usando todo treino aquele seu tênis, ele vai desgastar rápido, você vai ter que logo comprar outro. E aí é um custo Aí não dá alto. certo. E isso também é bom pra galera saber qual é a hora certa de trocar o tênis. Como é que você identifica no tênis sinais dele? É só o desgaste no solado? É entressola? Tem gente que vai pela quilometragem do tênis, não é nem como ele tá, não, já deu 500 quilômetros, acabou aqui. Rapaz, você citou uma quilometragem que ela é citada em literatura, né? Alguns estudos, até razoavelmente bons, eles mostraram que após os 500 quilômetros, a maioria dos tênis eles perdem essa capacidade de amortecimento deles. Então, talvez 500 quilômetros seja um bom número para você estar trocando seu tênis. Mas tem outras coisas que a gente também pode ficar observando para saber se o tênis ainda está funcionando, entre aspas. Diga aí, Neto. Você pode observar, porque o que acontece? Você tem um tênis que é um tênis que o foco dele é amortecimento. Você sabe quando ele perde esse bom nível de amortecimento. E, tipo, para mim ele pode perder com 500 km. Para Aleph ele pode perder com 700 km. Então, assim, não existe, esse tênis dura tantos quilômetros. Não. Vai depender da pessoa. Se é um cara mais pesado, teoricamente, pode ser que dure menos. Mas tem um cara que ele pisa mais supinado. Então, acaba que aquela área ali da parte externa, né, se desgasta mais rápido. Então, você não pode cravar. Quando a gente faz review de tênis, a gente faz um exercício de previsão. Né? A gente corre uma certa distância com ele e dentro do desgaste naquela distância a gente meio que faz um exercício de previsão. Vai durar em torno de tantos quilômetros, 800 quilômetros, mas pode durar menos, pode durar mais, né? Vai depender do seu uso, depender do seu tipo de pisada, do seu tipo de corrida. E aí é aquela coisa, você falar, ele, como o Aleph disse, que os estudos dizem, o tênis perde o amortecimento. Por que ele perde? A espuma ela é um polímero. Né? Então ela tem várias camadas e uma camada é ligada à outra, né? Então na hora que você pisa, essa camada ela meio que deita uma sobre a outra e volta, né? Esses conectores fazem isso e voltam. Então ele vai e volta, mas nunca volta 100% para o local inicial. Ele volta um pouquinho menos. Na segunda vez vai um pouquinho menos. Ele vai sempre voltando menos até chegar um ponto em que ele já não fornece aquele amortecimento que você precisa ou que você gosta. Vai e não volta mais. Exatamente. Chega um ponto em que ele não volta mais. Então acho que assim, eu sou um cara que gosta de muito amortecimento, então o meu tênis ele vai chegar num ponto de amortecimento não tão bom, primeiro do que, por exemplo, um cara, por exemplo, Aleph gosta de um tênis mais firme, então ele vai sentir menos isso. Então o tênis para ele vai meio que durar um pouquinho mais, né, do que duraria para mim, porque um gosto meu particular. Esse tênis para mim já não me serve. Agora, Neto, um dado legal que eu lembrei aqui enquanto você falava, é que também tem um estudo que ele fala que quando os corredores eles observaram que o tênis perdeu o amortecimento, ele já tinha perdido o amortecimento há muito tempo. Então os corredores eles têm essa dificuldade de perceber a perda do amortecimento. Então, de fato, a gente tem que prestar mais atenção, talvez anotar de fato a quilometragem do tênis, porque isso conta e influencia na corrida. E aí uma outra coisa que a gente gosta muito de observar são a estrutura do tênis, né? O quanto que aquilo dura. Os tênis de performance, eles focam em ter menos peso possível. E aí quando eu quero menos peso, eu vou tirar material. E aí ele tira material do cabedal, ele tira material do solado. E aí a gente consegue observar. Então o que a gente olha normalmente quando um tênis está desgastado? A gente vai olhar para a entressola, né, para ver a Nike, ela é bem característica, dá para observar olhando para a Nike se a entressola ela ainda está íntegra ou não. Mas tem outras coisas que a gente também observa, como o próprio solado, né, como é que está a estrutura do solado e como é que está a estrutura do cabedal. São algumas coisas que a gente fica observando. Cabedal, para quem não sabe, é o vestido do tênis, né? É o corpinho ali do tênis. É o que abraça o pé. Exatamente. E aí você tem que olhar o solado do tênis, porque se ele perde ali a aderência, ele começa a se tornar um tênis ineficiente, né? E até perigoso. Porque você vai estar correndo e ele não ter aquela aderência suficiente, né? Não transmite mais a segurança. Né? Isso aí o amortecimento. Você pode, né, acabar
tendo, não sei, até uma lesão devido a um baixo amortecimento. E como o Aleph fala, você não nota que ele está sem amortecimento. Por quê? Porque ele não perde de uma hora para outra. Ele vai perdendo de pouquinho em pouquinho, você vai ali acostumado com ele, você não nota, né, que está perdendo tanto. É como a galera, você tá perdendo peso ou tá ganhando peso, você ganha de pouquinho em pouquinho, você não nota. É uma pessoa que não lhe vê há muito tempo, você tá mais forte ou tá mais magro, né? A gente não tem como fazer isso com tênis, quem tá ali usando no dia a dia. Porque você tá tão acostumado ali com ele, um detalhe que você possa perceber, se o seu tênis tá ou não, é você colocar um seu novo. Exatamente. Quando você bota no pé, você, vixe, realmente tô no chão aqui, quando acabou o amortecimento todinho aqui. Quando você pega um novo que coloca esse caramba, que tênis macio, você bote o mesmo, o seu, só que novo, você vai sentir a diferença. E sente na hora. E tem gente que é muito apegada, tênis, não quer trocar, né? Não, esse aqui é o tênis bom da sorte, meu RP na maratona. Não, eu tenho um colega nosso que ele tava com o tênis dele já a 1.200 quilômetros. Com o tênis, a gente disse, meu amigo, troca esse tênis. Ele já deu tudo que tinha que dar. E ele disse, não, mas tá novinho ainda aqui, não sei o que, eu gosto dele. Eu disse, Era não, só cara. pra não furar a sola. Exatamente. Ele comprou o mesmo, né? Comprou o mesmo tênis, novo. Aí ele disse, né? ei, realmente é diferente. E ele realmente visualizou como o antigo dele não estava mais funcionando. Com certeza. E aí, Pedrão, entrando nesse assunto, é por isso que a gente indica com que o corredor ele tenha alguns pares de tênis. É óbvio que nem todo mundo pode, né, tem esse luxo, vou assim dizer. E tem até artigos falando sobre isso, né? Mais de um par de tênis. É importante ter mais do que um par de tênis. Nem que seja do mesmo modelo, como o Neto estava falando aqui, mas é importante ter mais de um par de tênis para você poder revezar o seu tênis e até para melhorar, para aumentar a durabilidade do tênis. Deixar o tênis respirar também pode ser um pouco importante. E aí é por isso que a gente indica um tênis para um treino de tiro, um tênis para o longão, e aí cada treino tem uma possibilidade de usar um tênis. Eu vou chegar aí nessa parte dos tênis. Mas antes de passar para essa parte de tênis para longão, tênis para treino intervalado, dá para pegar um dos tênis de vocês aí pra gente mostrar aqui a entressola, a cabedal, o que é drop. Ah, beleza. Porque a galera visualizando fica mais... Porque tem gente que não sabe o que é drop. Sim, pra perfeito. que serve o drop? Sabe, tem muita gente que O que é entressola? É uma coisa que a gente toma cuidado, tipo assim, porque pra gente faz parte do nosso dia a dia, Exato, do linguajar exato. normal, cabedal, mas tem gente que nem não faz ideia do que é Exato. drop, o que é cabedal, Exato. né, o que é cada parte desse. Então aqui no Boragi tá pra isso. Você aí, pode Tá aqui dar. então, Acaba Deixa olha eu pra ver. onde? Tem que dizer pra onde pronto, olha. Bota aqui pra essa câmera aí. Pronto, então a gente tem aqui, basicamente, a parte de cima do tênis aqui, né, que é essa parte que abraça o pé, como você falou, é o que a gente chama de cabedal. Né, essa parte aqui de cima, no qual você vai ter essa parte que fica aqui no tornozelo e no tendão, sendo o colarinho do tênis, a língua do tênis, isso aqui a maioria das pessoas conhecem, né? E aqui o cabedal. Quando a gente fala de entressola, é essa parte aqui, intermediária do tênis, que é a parte que é a mais importante hoje A espuma do tênis, né? Que é a né? espuma que vai lhe dar o amortecimento ou o retorno de energia, né? E a gente tem o solado, que é essa borracha que você vai ter aqui embaixo, não é isso? Que é o que vai lhe dar a aderência no solo, né? A resistência para o tênis. Que é o principal que a galera vê, né? Desgastou Desgastou tá. aqui, tá na hora de trocar, né? E eu tenho até um grande amigo meu que ele fala assim, toda vez que morre um tênis de corrida, nasce um tênis de academia. É, Né? com Então, certeza. que você não vai usar mais para performance, mas Exato. para ir ali para o treino dá certo, né? Então aqui você tem, por exemplo, esse modelo aqui, ele é um modelo que ele visa um treino de velocidade, então ele é um tênis leve, bem leve, então você pode ver, a estrutura dele aqui de cabedal, ó, ele é só praticamente o tecido. Bem maleável. Ele não tem espuma, ele não tem reforço, nada. Então você pega essa parte de trás dele, que era para ter uma sustentabilidade, que é o contraforte, que a gente chama Sim. essa parte de trás, é bem flexível. Então você não tem estrutura basicamente nenhuma. Por quê? Porque essa estrutura espuma, né, hastes ou suportes aqui pesam. Sim. E ele é um tênis voltado para velocidade. Então ele não está aqui para ter peso. Então ele não tem essa estrutura. Então o corredor não tem esse apoio aqui na parte Perfeito. de cima. E aí você tem que ter uma espuma que seja responsiva. E aí entra uma das principais dúvidas, né, Aleph, dentro do mundo da corrida, que é a diferença entre responsividade e retorno de energia. Que muita gente confunde as duas coisas. Bote muita gente, bote muito canal de tênis aí. Sim. Meu Muito Deus canal do que a céu. gente vê, muito cara que fala de tênis e que mistura as duas coisas.
Então, Pois traga aí pra galera do Bora. Bora G a informação certa. pronto. Qual é a diferença entre responsividade e retorno de energia? Sim. Quando a gente corre, o que a gente faz? Ou caminha, a gente aplica uma força no solo, né, empurrando o solo para trás, para baixo e para trás. Sim. O que acontece? Toda ação remete a uma força de reação em sentido oposto, né? Mesmo. Então, você empurra o solo, né? O solo vai fazer o quê? Lhe empurrar de volta para frente. É isso que faz você caminhar, Sim. né? Você se mover. E aí o que acontece? Essa força que o solo faz sobre você, o tempo que leva para o tênis transmitir essa força para você é a responsividade. Então, se o tênis transmite rapidamente essa força para você, ele é um tênis responsivo. Se ele demora muito, ele é um tênis que tem pouca ou baixa responsividade, né? Sim. Então, vamos supor, um tênis desse que é muito macio, o que acontece? Quando você pisa, a espuma vai comprimir para aplicar a força e quando ela recebe de volta, ela vai descomprimir para empurrar de volta. Ela leva muito tempo. Sim. Então, esses tênis mais macios, eles têm baixa responsividade, porque eles levam muito tempo para lhe fornecer de volta essa força. Sim. Já os tênis mais firmes, mais baixinhos, o que acontece? Na hora que você aplica a força, que o chão lhe empurra de volta, ele já está lhe fornecendo essa força de volta. É por isso que, quando você olha os corredores de 100 metros rasos, 200 metros rasos, é uma sapatilha bem fininha. É. Por quê? Porque eles têm que receber rápido essa força de volta para poder correr em alta velocidade, Sim. né? E o que é o retorno de energia? O retorno de energia, eu não disse que o chão imprimiu uma força para você? Essa força é o retorno de energia. Então, a velocidade com qual o tênis lhe entrega a força é a responsividade. E a força é o retorno de energia. E aí, quem é que vai fornecer o retorno de energia? Primeiro, você. É o principal. Quanto mais força você aplica no solo, mais ele vai lhe devolver. Então, maior o retorno de energia. Quem vai lhe ajudar, aí entra o tênis. Aí entra a entressola do tênis. Que aí ela tem esse retorno de energia, o que? Ela comprimir e voltar lhe fornecendo bastante força. Aí é onde entra a placa, é onde entra a espuma. E aí isso é o retorno de energia. Perfeito. Certo? Essa é a Tá diferença explicado. básica. Engate agora explica o drop. Pronto. E o que seria uma outra dúvida a outra aí. dúvida, né? É. Muita gente confunde. Acha que o drop é a altura Sim. do tênis, né? E na verdade, ele é a diferença de altura do calcanhar aqui, do retropé, para o antepé. Certo? Exato. Então vamos supor, esse aqui é um tênis que ele tem um drop 4 milímetros. O que isso quer dizer? Que a diferença de altura daqui para cá é de 4 milímetros. Uhum. Certo? Então você vai ter, vamos supor que, não sei decorar de cabeça para esse tênis específico, mas supor que ele tenha 30 milímetros aqui atrás, então ele vai ter 26 aqui na frente. Então a diferença de 30 para 26, 4 milímetros, isso é o drop. É como Sim. se fosse o salto do tênis. Sim, Né? perfeito. Isso é que é o drop. E você deve saber de cabeça, né, do Alpha Fly, porque muita gente olha aquela entressola gigante, vixe, o drop desse tênis é muito alto. Mas às vezes nem é. não, só- E não é. O Alphafly tem um drop baixíssimo, É. que é 4. É igual Né? esse aí. Exatamente. esse é Esse aqui é 4 também. Pronto. Né? E você vê o Alphafly com aquela... Aí o Por povo, quê? não, esse drop é gigante. Esse drop é muito alto. Não, na verdade ele tem 40 milímetros, né? Que é o máximo permitido na parte de trás do tênis, no retropé, enquanto no antepé são 26. Sim. Então ele é alto nos dois lados. É. Então essa 36. diferença... Ou 36, Obrigado. Ah, matemática. Professor de química. Que aí né? dá 4 milímetros a diferença. Show. E tu tirou o teu aí, Não, vai eu mostrar o tirei quê? exatamente para mostrar a diferença de característica dos tênis para os treinos. Eu vou de novo levantar a bola para você, para ver se você... Não, E aí, agora que explicou as estruturas. Não, exatamente. E aí esse tênis aqui, ele já não é um tênis só... Mostra ali, ó. Vai, segura aí. Segura tu aí. Pode mostrar pro centro aqui, ó. Ah, Sim. pronto. Ah, tá, entendi. E aí, ele já é um tênis com mais estrutura, né? Por exemplo, o Neto mostrou aqui que esse quase não tem contraforte, né? Que é essa base aqui para dar estabilidade. Enquanto esse daqui, ó já é bem mais rígido. Bem rígido. firme ele. E aí isso influencia na hora da escolha do tênis, né? Quando você escolhe um tênis, você tem que pensar nesses fatores de estabilidade. Então, a estrutura do tênis, além de tudo isso que a gente comentou, de entressola, de base do tênis, essa estrutura do tênis também é extremamente importante quando a gente fala de estabilidade. Perfeito. E por que é interessante a gente ter mais de um par de tênis, que a gente já explicou, questão de durabilidade, características,
E é interessante ter um tênis para treinos de tiro intervalado e tênis para treinos mais longos? É interessante demais, porque cada tênis ele tem uma característica. Na verdade, cada treino tem uma característica, né? Todo treino você tem um objetivo ali. E aí o tênis, ele pode coincidir com essa característica. É óbvio que o que a gente comentou já durante aqui a nossa conversa, que o que faz a diferença é você. Se você tiver a fim de treinar, você vai treinar descalço com um super tênis ou com um tênis intermediário. Mas o tênis, ele pode sim dar o plus, ele pode sim nos ajudar. E aí quando a gente vai para um treino de intervalado, um treino de tiro, a gente precisa do que o Neto acabou de explicar, a gente precisa de responsividade. Bateu no chão e recebeu de volta. Porque o treino, a parte importante do treino vai durar ali 100 metros, 200 metros, 400 metros. Depende da característica do treino. E aí você precisa de um tênis mais responsivo, mais rápido, que você bateu e recebeu a resposta de volta. E aí tem as características de tênis mais firmes, com entressolas mais firmes, que vai dar essa responsividade de forma mais rápida. E aí vamos supor agora, vamos mudar para um longão. Sim. Né? Você vai correr, no longão você vai correr a distância, como o próprio já fala, uma distância maior, né? Por um tempo maior, mas que você não quer velocidade. Você quer permanecer naquele seu ritmo mais confortável durante um tempo alto. Então, se você for usar um tênis muito duro, né, com a entressola mais firme, vai ser mais desconfortável para você. Então, os tênis para longão é o ideal que seja o quê? Um tênis macio, um tênis estruturado, né, um tênis que lhe dê suporte, né, porque você vai passar muito tempo, né, naquele treino com ele. Então, ele vai lhe ajudar. Então, é como o Aleph fala, ele vai ser um aliado seu no seu treinamento. Né? Então, por isso que você... esse meu tênis ele é bom, por exemplo, um desse aqui, que é um Pegasus 36. Se você pegar aqui a entressola dele, é bem mais firme do que a desse. Então, ou seja, ele vai ser melhor num treino de tiro e esse aqui vai ser melhor num treino mais longo. Né? Então, se você puder ter assim, um tênis específico, né? Porque as marcas hoje, elas criam tênis específicos para cada tipo de treino. Né? Com base aquele treino. Esse treino ele precisa de um tênis responsivo, leve... Né? Então, o que eu preciso? Aí elas fazem esse tênis que seja responsivo e leve. No longão você precisa de um tênis mais macio, com mais estrutura. Elas fazem esse tipo de tênis. Né? Então, elas buscam atender, né, a todo tipo de treino e ser cada vez mais específica. Porque quando ela é específica, né, você acaba tendo que comprar vários tênis específicos para treinos específicos. E aí é mais dinheiro, mais venda, mais dinheiro que entra, claro. E uma coisa muito legal, Pedro, principalmente assim do nosso canal, que a gente se orgulha muito, é que eu e o Neto somos pessoas diferentes, tá? Ele é uma característica de corredor e eu sou outra característica de corredor. Não tem nada a ver com performance, os dois são ruins iguais. Mas ele já é um corredor mais pesado, né? Eu já sou um corredor mais leve. E aí o tênis de longão dele é diferente do meu tênis de longão. Perfeito. Ele precisa de mais amortecimento, ele precisa de mais conforto, ele precisa de mais estabilidade, né? É um cara que já veio de lesão. Eu não, eu já sou até mais novo, então meu corpo consegue suportar melhor os estresses dos treinos. Então, a gente fez um vídeo recentemente mostrando os prediletos de cada um, os tênis que um gosta mais, outro gosta. E aí os tênis de longão dele tem uma característica. Os meus eu já não gosto porque os tênis de longão dele já são mais pesados, porque precisam de mais estrutura, precisa de mais entressola, e aí já não encaixa pra mim. Eu lembrei que você veio com um KR5, e aí eu conheço muita gente que adora fazer longão de KR5. Eu falo, meu Deus, isso não entra na minha cabeça, porque o KR5, ele tem como característica ser um tênis para treinos rápidos, porque é um tênis leve e é um tênis com uma responsividade maior. Só que tem gente que é maguinho, que corre rápido. Eu sou maguinho. É mais ou menos. que a gente chama de canela seca, que faz longão a 4. Pace 4. Então, para ele, o KR5 encaixa num longão. Então, assim, isso é muito legal também de ser observado, que o meu tênis de longão pode ser que não seja o seu, tá? Então, vai da característica do tênis e da característica do corredor. Perfeito. Então, vai dar certinho aqui pra galera entender em casa. Você, Aleph, vai dizer 3 tênis de treino de tiro e 3 de longão. Você é mais leve. E Neto vai dizer 3 tênis de tiro e 3 tênis de longão. Você que é mais pesado. Primeiro, Aleph. Vamos lá. 3 tênis para treino de tiro, tá? Eu vou de Nike Zoom X Strike Fly. É um tênis extremamente leve.
e extremamente... Rapaz, é um tênis diferenciado. A Zoom X a gente já comentou aqui. Ele tem diversas... Qualidades. Qualidades, exatamente. Aí, eu gosto muito do Takumi 100 8 da Adidas. É um tênis com zero estrutura, mas ele tem uma excelente responsividade. E um terceiro... Diga aí, chuta aí um pra mim. O KR5. O KR5, obviamente. Eu sei que você não ia falar Pra KR5. treino de Não, claro, o KR5 também. Tênis leve que dá responsividade com amortecimento firme, que é o que eu preciso na hora do treino de tiro. E os 3 de E longão. 3 de longão. Tá, longão eu gosto muito do 1080, tá? Da New Balance. O V11, já tem o V12, mas eu não gosto muito do V12. Na verdade, nunca testei ele, mas eu acredito que eu vou gostar mais do V11, porque a mudança de uma versão para outra foi mais de estrutura. E essa mudança de estrutura só aumentou o peso dele. E aí, pra mim, só atrapalha. Sim. Né? Como a alteração, ele tinha um defeitozinho no calcanhar, mas que não me atrapalhava, a minha anatomia ali não chegava a apertar meu tendão no calcânio, então nunca tive problema com isso. Adoro o 1080. E deixa eu ver aqui, 1080, a gente já comentou sobre esse tênis hoje, que é o Rocket... Não, o Rocket não. O Carbonex. O Carbonex da Roca. É um tênis muito bom, adoro ele para longão, porque ele tem um bom amortecimento, mas é um amortecimento firme dele, mas ele tem uma excelente responsividade. E ele também tem uma fluidez de passada muito legal. Então, assim, é um tênis que você calça e você diz, consigo correr 30 km com ele hoje, num pace confortável, que é a ideia do longão. Esse tênis. Um outro tênis que eu gosto muito de fazer longão é o Takumi 100. Principalmente quando tem algum estímulozinho dentro do longão. Consigo, por exemplo, eu tava cirurgiado agora, e quando eu voltei da cirurgia, eu fui de Takumi 100. Sim. Por quê? Porque é meu tênis de confiança. É um tênis que eu já uso em quase todos os meus treinos, é um tênis que eu gosto, é um tênis da minha confiança, e aí eu fui com ele. Só que jamais colocaria Neto como meu paciente, por exemplo, Sim. pra voltar a correr de Takumi 100, porque é um tênis que tem uma plaquinha de carbono ali, é um pouco diferente da Adidas, mas ele tem esse retorno maior, ele exige mais do tornozelo, ele tem uma alta instabilidade, então não indicaria jamais para ele esse tênis. Perfeito. Então tá aí os tênis de intervalado e longão para quem é mais levinho, e agora para quem tem um pezinho a mais. Isso, Olha lá, Neto. Por exemplo, a Aleph falou do Takumi 100 que ele usou na volta. A gente testou esse tênis, né? E assim, quando a gente pega um tênis para testar e gravar review, eu uso tênis, a gente faz em vários treinos diferentes, né? A gente testa em várias situações diferentes. Aí a Aleph corre com o tênis para depois a gente debater o que foi que cada um achou sobre o tênis. E a gente não é assim, então vamos concordar. O tênis é assim, assim. Não. Sabe assim, eu achei isso, ele achou aquilo. Então dá esse debate na hora do review também. A gente não precisa concordar em tudo, porque somos corredores diferentes, né? Sim. Então esse Takumi 100, por exemplo, quando eu corri com ele, eu fiz um primeiro treino de intervalado curto, excelente, me apaixonei pelo tênis. Caramba, muito retorno, responsivo e tal. Não sei o que. Eu disse, Aleph, adorei esse tênis, vai gostar, não sei o que. No treino seguinte que eu fiz, que era um treino mais longo, né? Eu liguei, Aleph, desapaixonei do tênis. Porque eu já comecei. Verdade. Eu já comecei a sentir dor no tornozelo, panturrilha, no outro dia tava gritando, dolorida. Então eu digo assim, pra mim, eu não consigo rodar longas distâncias com esse tênis. A Aleph faz 21 km com esse tênis. Né? Então, características diferentes, né? Então, por exemplo, pra mim, eu gosto muito também do Strike Fly. A gente tava comentando, a gente gravou esse nosso vídeo com os nossos prediletos. Qual? Esse é de qual? É o da Nike. Sim. É o Zoom X Strike Fly. E, tipo, foi um dos poucos tênis que a gente coincidiu de gostar pra mesma categoria. Por que que dá certo pra mim e pra ele? Porque a Zoom X, que é o material de impressola... A Nike é de outro planeta. A Zoom X, ela tem um amortecimento bom. Então ela consegue fazer um tênis leve, né, com boa responsividade e com ótimo nível de amortecimento. Para mim, perfeito. E para ele também. Só que qual é a diferença? O Strike Fly eu uso ele para tiros e acabou. A Aleph consegue correr distâncias bem maiores, bem mais longas com no Strike Fly. Eu já não, já tenho um limite para ele ali. Né? Então, foi basicamente o único tênis que a gente coincidiu mesmo. Então, um outro tênis que eu gosto muito de usar em corrida é o Mizuno Wave Rebellion. Que aí já é um tênis mais estruturado, com mais
né, material de contraforte, né, com mais material de cabedal. Aí você tem dentro dele uma placa que não é de carbono, mas é uma placa de fibra de vidro, né, que ajuda, não dá o mesmo retorno da placa de carbono, mas dá uma ajuda, né, um material, um grip, né, uma aderência extraordinária para correr em pista. É um dos melhores tênis que tem, que ele agarra na pista mesmo. Então, é um tênis que eu gosto muito para fazer esse treino. E o outro é um outro tênis da Nike, que é o Tempo Next, que eu até tenho que testar mais ele. Eu corri poucas vezes com ele, mas o que eu corri eu já gostei. Que ele é um tênis que a Nike desenvolveu para ser o tênis de treino para quem vai usar o Alphafly na prova. Olha aí. Então ele tem aqueles mesmos AirPods na frente, aquelas cápsulas de ar na frente, né? Sim. Tem um pouco de Zoom X nele também. Então já foi o tênis pensado assim, quem corre de Alphafly usa esse aqui para treinar. Então é um tênis que eu também gosto muito para fazer treino de tiro. Sim. E os longos? Nos longos, aí são diferentes dos de Aleph, porque eu gosto de tênis com muito mais amortecimento e muito mais estrutura, né? Gosto de conforto. É, Quero conforto. então a gente testou um esse ano, que foi o meu predileto para longos, que é um da New Balance, o SC Trainer, que aí é um tênis com muito amortecimento, muita entressola e tem uma placa de carbono dentro, então ela ajuda também, né? Então é um... Ele é um desses que é proibido, né? Assim, porque ele tem a altura acima do permitido pelo World Athletics. Que Então, é 40 milímetros. que é 40 milímetros. Ele tem 49. Então ele já ultrapassa aquele máximo permitido, né? Aí um outro também que eu gosto muito, né, para fazer longos é um da ASICS, que é o Glide Ride 3, que inclusive foi a gente estava testando ele na época e teve a meia do sol, e eu fui fazer a meia maratona e eu escolhi ir com ele, porque eu não ia fazer uma prova para RP, então eu ia correr mais confortável, né? Então eu disse, tênis de conforto, muita estabilidade ele tem, muito conforto, eu digo, eu vou com ele. Glide Ride 3 é excelente para esse tipo de treino que eu quero fazer, né? E um outro tênis que eu gosto também muito de fazer longo é um da Nike, que é o Invincible, né? Que o Invincible, Que é um ele largão, né? é um largão, Bem né? estável ele. Bem estável, mas que tem muita entressola também, muito amortecimento, que é a Zoom X. Sim. E a Zoom X, ela dá esse amortecimento. Sim. Qual é o problema? Dura pouco. E pesado. A Aleph acha ele muito pesado, pra mim é de boa, né? Mas o maior problema dele mesmo é durabilidade. Perfeito. Então, você que está escutando aí em casa, 6 tênis aqui. 6 não, 12. 6 para quem é mais levinho, Isso, 6 tão bom para de quem, matemática hoje, viu? pra quem é mais pesado, para você já dar uma pesquisada aí em casa, ver os nomes, para já ter uma noção mais ou menos, né? Para ter aquele tênis de intervalado e um tênis para treino mais longo. Lembrando, Pedro, que isso é extremamente individual, né? Por sim. exemplo, eu não gosto de um tênis muito macio. O Neto citou o Glide Ride. Ele é um tênis bom, ele não é tão pesado assim, mas ele é muito macio, cara. Ele é bom demais pra mim, acho que eu não mereço ele. Então, assim, tem a característica do corredor. Qual tipo de tênis que você gosta? Eu gosto de um tênis muito macio. Não, eu já prefiro... Independente de ser do corredor ser pesado ou ser leve, também tem que sentir o que ele gosta. Né? Se gosta de um tênis mais macio ou de um tênis mais firme. Exato. Por isso que a gente já falou muitos aqui pro cara testar. Cabe pra Olhar, coloca no pé, ver qual é que se combina com o estilo dele. E lembrando que não é obrigatório você ter vários tênis, Exato. né? É por isso que tem as marcas também fazem esses tênis que servem, a gente até, uma vez eu tava conversando com a minha outra, dizendo, esse tênis aqui é um pato. Porque, tipo, o pato ele nada, ele anda e ele voa, mas não faz nada Sim. com excelência, né? Exato. Então tem esses tênis que vão servir para todos os treinos, não vai ser o melhor em nenhum, mas vai lhe atender bem em todos. Então, você pode ter esse tipo de tênis. Você não vai ter, por exemplo, eu nunca teria um Strike Fly, que é um tênis que eu amo, que eu gosto muito de usar, para ser meu único tênis. Porque ele me atende bem nos tiros, nos intervalados, mas no longo eu ia morrer de dor. Você tem papo aqui pra mais de hora. A gente já tá batendo mais de 1 hora aí de Caramba. episódio. Voa, né? Passa rápido. Pra quem tá iniciando na corrida, quais assim tênis são mais estáveis? Porque geralmente quando o pessoal tá correndo não tem tanta musculatura, equilíbrio, vai pegar um tênis instável, a chance de ser mais um fator de risco ali que vai desenvolver uma lesão é grande.
Então, quais tênis vocês podem dizer que são bem estáveis ali para quem está iniciando na corrida? Perfeito. Amigo, eu vou reforçar essa palavra que você usou hoje, porque hoje mesmo eu estava assistindo um review de um canal super famoso do Brasil. Tênis para iniciante tem que ser confortável. Não tem que ser confortável, amigo, tem que ser estável. É estável acima de tudo. É a estabilidade que o corredor ele precisa ter. E aí entra em tudo que a gente já comentou hoje. Tem que ser um tênis que tem que ter um bom suporte, tá? Isso que a gente falou de contraforte. Ele tem que ter um cabedal bem robusto. Vamos lá, reforça. Não tem problema não. Contraforte. Contraforte. Chega. Mostra aí que a câmera fica Contraforte, a melhor pra parte você. de trás aqui do tênis. Tem não que é? ser bem... Isso. Tem Tem que ser que ser bem durinho, ó. bem Sim, firme, né? Pra isso. dar esse suporte aqui pro calcanhar. Esse tênis, ele nem tem tanta estrutura aqui de colarinho e tal, mas ele já é um tênis ok pra isso. Mas o ideal é que ele tenha bastante. Que aí sim é conforto. Ele pode ter isso aí, eu acho que isso é legal pro corredor. Mas ele precisa ter essa base, né, um pouquinho mais larga, que a gente observa Tem que ser um tênis mais aqui, largo. Isso. né? E aí, tanto essa diferença daqui do retropé, né, que é a parte de trás, quanto do antepé, não pode ser só lá em cima, que às vezes o tênis é Sim. só no antepé que ele é largo, para favorecer quem tem a aterrissagem de antepé. Então ele precisa ter uma base larga, precisa ter estrutura e ele precisa ter um bom nível de amortecimento. Acho que se tiver que escolher entre retorno de energia ou amortecimento, o corredor iniciante ele precisa buscar o amortecimento. Porque a corrida, ela é repetição, né? Você está ali vários passos em sequência e você precisa ajudar o teu corpo a absorver melhor o impacto. Quem é que ajuda? São os músculos, né? E aí, como você ainda está correndo, tá começando a correr, e aí seu músculo ainda está aprendendo a absorver impacto, o tênis ele pode vir com esse fator para ajudar a melhorar essa absorção de impacto. E aí o tênis com melhor amortecimento vai fazer isso. Qual tênis, meu amigo, você indica? Porque ele é o homem da lembrança dos tênis. Eu digo, tá o tênis tem que ter isso, isso, isso e isso. Aí ele diz, então esse tem. A gente, geralmente assim, os tênis que tem mais estabilidade, mais amortecimento, são os que a gente meio que apelida de parrudões, né? Que são aqueles maiores, com mais estrutura, mais largos, né? Então a gente tem, por exemplo, a Hoka ela é conhecida por fazer tênis com alta estabilidade. Então os modelos da Hoka, ela se destaca por serem tênis largos, bem largos, né? Com uma entressola mais firme, mas não tão firme, até confortável, né? E que são leves ao mesmo tempo. E que então, tem um bom espaço para os dedos. Exatamente. Então você tem com maior amortecimento, mais estável da Hoka hoje é o Hoka Bondi 7. Já saiu o 8, não sei se já chegou aqui no Brasil, se já está à venda, mas o 7 com certeza. Aqui em Natal eu vejo pouco, né? O povo usando Hoka. É porque não é tão divulgada, né? É uma marca não tão divulgada. Na Europa, você vê muito tênis da Hoka. O pessoal usa muito Hoka. Né? Mas o merchandising aqui não é tão divulgado, os canais não divulgam tanto, então por isso que ela não tem tanta difusão. Né? Mas o Bondi 7 da Hoka é um dos tênis mais estáveis que tem à venda hoje no mercado. Né? Aí você tem, por exemplo, da New Balance. Você vai ter o New Balance More, que já é o V3, já começou a ser vendido o V4 aqui. É muito estável também, largo, né, macio, com muita estrutura. Engloba todas essas características, né, que o tênis precisa ter. Né? Aí você tem na ASICS um dos mais tradicionais tênis de corrida, né, do Brasil, que é o Nimbus. Sim. Né? Bem, o Nimbus. Já está na sua 24ª edição, então já são 24 anos de Nimbus no mercado. Já está chegando aí o 25, né? Então é um tênis também muito estável, muito macio, com muita estrutura. Né? Então toda marca ela tem um tênis desse, né? Para dar essa estrutura. Aí você tem, vamos falar dos mais baratos, a Fila tem o Float Max, né? Que aí já saiu esse ano? Saiu esse ano, né? Um modelo novo da Fila. Então, já porque ela abriu os olhos, viu? Realmente é uma categoria, uma fatia de mercado que a gente não está investindo tanto. Um tênis né? legal que eu acho que vale a pena a gente citar é o Corre 2, né? É um tênis que Isso. evoluiu bastante da primeira Olímpicos. versão. E aí essa segunda ela veio com uma base muito boa, um amortecimento legal,
Acho que é um tênis bom para quem tá começando, principalmente pelo custo-benefício, né? Exatamente. Hoje é o que a gente considera um dos melhores custos-benefícios do mercado, hoje é o Olímpicos Corre 2. Perfeito. Então, a galera, eu acho que tá só com a lista assim de tênis que conhece, que não conhece, vou provar, vou experimentar, ver se dá certo. Mas lembrando sempre, galera, como a gente falou aqui no tênis, não é o tênis perfeito que vai resolver todos os seus problemas. Não é ele que vai fazer você prevenir lesões, não é ele que vai te deixar correndo com a postura perfeita, que não existe também. E é um acessório. E a gente está trazendo aqui informações legais sobre tênis para vocês entenderem quais vocês podem estar observando de acordo com a sua característica. Se quer correr longão, é esse tipo de tênis. Quer treino de tiro, é esse tipo de tênis. Está começando um tênis mais estável, a gente falou também. Tem mais alguma característica de tênis que a gente deixou de falar aqui para a galera que está em casa? Rapaz, acho que a gente deixou de falar dos pau pra toda obra, né? Os Então, tênis que dá pra usar sempre. Só tem dinheiro para comprar um tênis. Só tem dinheiro pra comprar um tênis. Qual Rapaz, diga um aí que eu digo outro. Eu tenho um na cabeça aqui. Pronto, hoje a gente até elegeu como... Foi um tênis que coincidiu ser o meu predileto para toda obra, e Aleph também gosta muito dele, né? Ficou como um dos prediletos dele, que é o Nova Blast 3 da ASICS. Então ele é um tênis que tem bom amortecimento, mas sem ser muito mole. Então ele tem uma boa estabilidade também. Tem um ótimo retorno de energia, tem um conforto na medida certa, O tem uma 3 boa estabilidade. veio com uma boa estrutura, né, para dar Exatamente. estabilidade. Porque o 2 ele já veio mais mole e um pouco mais instável. Então o 3 eles ajustaram isso. Então para mim o 3... Hoje o Nova Blast 3 é um dos melhores tênis para pau pra toda obra. Na minha opinião, hoje, para mim ele é o melhor. Né? O melhor... A mim não, que ele é um pouquinho pesado ainda. Vai lá, cite o seu. Não, o que eu gosto muito é um da Skechers, que é o Razor Plus. Ele é sensacional. Ele tem tudo isso, mais a leveza. E aí, para ele ter leveza, ele perde um pouco de estrutura. Só que pra mim não faz tanta falta. Mas se eu for indicar o fisioterapeuta, eu prefiro indicar o Nova Blast. E o terceiro, que a gente sempre tá indicando 3. Um que a gente testou agora recentemente, que a gente gostou muito, que é um da Puma, que também não é tão divulgado, a Puma, né? Que é o Puma Deviate Nitro 2. Né? E esse é um que tem uma placa, que não é 100% carbono, é 70% carbono, 30% TPU, mas que ele tem uma boa estabilidade, ele tem um bom amortecimento, ele é confortável, estrutura. uma boa estrutura. Aí é aquele tênis com placa para treino. Sim, Né? perfeito. Então ele serve para qualquer tipo de treino também. Então se você quiser ter um, pode ser também esse da Puma. E um que eu muito indico é o Pegasus 39, que a gente citou aqui. Ele tênis também é excelente, pau pra Clássico. toda obra. Esse é o 36. 6. Sim. Então, E deu o Pegasus aqui, antes era mais frequente o pessoal usando. Deu uma baixada na adesão da galera. Acho que é por culpa desses novos tênis aparecendo. A fila chegou esse ano, muita gente... Pelo preço, acho que o preço influenciou muito. Sim, com muito. certeza. Se você pega... É como a gente fala, se você quer custo-benefício, a fila e a Olímpicos vieram assim com tudo, visando isso, o custo-benefício, né? Exato. Então você pega um pau pra toda obra. Todo mundo fala, eu quero ter um pau pra toda obra, mas não quero gastar mais do que R$500. Aí eu sempre busco indicar o Corre 2, né? Porque esse tênis que a gente falou que tem uma boa estabilidade, tem uma maciez, né? Vai servir para qualquer treino que tá abaixo dos R$500. E da fila tem o Fila Racer T2, né? Que é um tênis também que tem boa estabilidade, tem bom retorno de energia, né? Que tem uma boa estrutura e que você pode usar para diversos treinos. Então acho que a fila e a Olímpica se destacaram assim. Eles deram um salto de qualidade. Foi. Isso aí Porque se você for ver há 3 anos atrás, eles estavam muito aquém das marcas. Fora do mercado assim, de tavam, corrida. Você estava realmente, como você diz, fora. E agora não, eles realmente vieram com tecnologia, investiram nisso, né? Tecnologia, qualidade, e conseguiram manter um preço acessível. Então, é como você diz, você pega um KR5, que é um tênis muito leve, né? Tem um bom nível de amortecimento para a categoria dele, que é de tiro, é responsivo e que custa 1/3 desses que a gente falou aqui, um Strike Fly da Nike, um Takumi 100. E até pela onda dos tênis com placa, o Fila Carbon Race também, que tem Isso. e é um preço mais acessível. Exatamente, é o que a gente sempre fala assim, foi o nosso primeiro tênis com placa
Meu também. Pra performance. Foi o primeiro review, eu tava olhando ali. Foi, O primeiro né? review da gente foi com ele. Pronto, então assim, o primeiro tênis mesmo assim com performance que a gente teve com placa foi o da fila. Por quê? Porque... Não, é porque ele é o mais barato, Sim. né? Mas aí só porque é barato não, é porque ele é barato e entrega qualidade. Né? Porque não basta só ser barato. Tem tênis barato aí com não placa vale. que não funciona. É. E tem tênis caro com placa que não funciona. Então assim, o Racer Carbon da Diga fila... um aí só pra galera não perder dinheiro. Um com placa caro que não funciona. Cara, eu não gosto muito do Zoomfly da Nike. Pronto, tá anota E a, aí pra e não a gastar Nike, dinheiro. que é a marca, né, a melhor marca de corrida do mercado, mas que também não faz só tênis bom. O Zoomfly da Nike tá... Eu não gosto. deixou a desejar. Isso. Ele não fornece aquilo que você espera de um tênis com placa de Perfeito. carbono. Estamos aqui pra falar a verdade. Exatamente. Aqui, um da Hoka mesmo, o Rocket X da Hoka, que ele não chega no nível dos outros. Né? A gente testou ele e realmente a gente vê que não chega. Então você pega um Racer Carbon, por exemplo, vou dar um exemplo, esse Rocket X da Hoka, custa R$ 1.300. Um Racer Carbon você compra por R$ 800, R$ 890. Sim. E ele entrega muito mais performance, muito mais qualidade do que esse da Hoka. Perfeito. É isso aí, informações. E aí, Mário, estamos tocando, tudo certo aí? Eita, então gente pra ver. o papo aqui vai rodando. E para fechar, a gente já falou do tênis pau pra toda hora, tiro, longão, os super tênis. Primeiro, segundo, terceiro super tênis aí. Colocação. Em relação aos super tênis, Super a gente tênis. coincidiu também. É. A gente consegue gostar do mesmo super tênis. Super tênis é super tênis, meu amigo. O nosso predileto é o Alphafly. Isso aí é embaçado ele, né? Você pode dizer que ele é feio, que ele é estranho. Andar com ele é estranho. Ele não foi feito para andar, Sim. né? Ele foi feito para correr. A gente fala muito isso. Andar com ele é estranho. Então, tanto é que a gente vai para a prova vai com ele na mão, bota ali na hora que vai fazer o aquecimento e correr, porque para andar com ele é ruim, mas ele entrega performance. Ainda hoje, pra gente é o melhor tênis do mercado, né? Alphafly, com certeza. E aí eu já citei anteriormente, para mim o segundo vinha o Vaporfly, também da Nike. Também da Nike. Eram muito fortes mesmo. E acho que a gente vai coincidir aqui, talvez na ordem, talvez a gente fique um pouquinho na dúvida do segundo e terceiro, mas certeza que o terceiro veio um tênis da Adidas, que veio muito forte, um tênis muito legal, que é o Pro 3, Adios Pro 3. Adidas Adizero Adios Pro 3, que é fazer o nome nomes gigantes. completo. Ele veio. Essa terceira versão veio realmente para incomodar os tênis da Nike. Inclusive, a gente vai fazer um comparativo, né? Dentre eles, para poder meio que definir E a isso. Nike, ela atualizou o Alphafly, né? Esse a gente tá falando do Alphafly, que é o 1, mas é Alphafly o nome. Ela veio com 2 agora, que foi o que bateu, o Kipchoge bateu agora o recorde mundial. Não sei se ele veio o melhor. Sim. O Kipchoge é melhor O sempre. laranja lá, né? Isso. Exatamente. Sim. Aí vamos ver se ele vem o melhor ainda. Que aí a Adidas vai ter que correr mais ainda atrás pra chegar nele. Perfeito. E aí, gostaram do papo? Cara, muito Meu bom, amigo, cara. foi E o aí? maior. Só pra deixar vocês baterem o recorde, esse foi o maior episódio até agora. Foi Não, esse. não falta assunto. Falar É, de com tênis, certeza. você fala. E a gente aqui, se você deixar, a gente Vai. fala. Se a galera aí deixar nos comentários aí, a gente faz um segundo episódio falando de novo aqui Fechado. de tênis. E pra quem quer achar vocês, onde é que é o canal, como é o nome do canal? Fala, Aleph. aí. Vamos lá, né? Por favor, faça esse favor pra gente. É como diz Neto. Fala aí, olhando Não pro povo. não precisa do Pix, não, pô. É só ir lá, curtir, se inscrever. A gente tá lá no YouTube com @tênisconsciência e a gente também tá no Instagram com @tênisconsciência. E aí eu também tenho a minha página lá no Instagram, que é o @AlephBarrosFísio, falando muito sobre corrida, sobre fisioterapia e também sobre tênis. Então segue lá a gente que com certeza você vai ser ajudado. E se você tá na dúvida, eu compro esse tênis, compro aquele, qual é o melhor tênis pra mim? Escreve pra gente lá no direct do Instagram, que a gente vai tentar te ajudar da melhor forma possível. De vez em quando rolam as promoções, a gente também joga lá pra tentar ajudar vocês a comprar o tênis no melhor custo-benefício possível. E só ressaltando, né, que o nome às vezes confunde, é tênis com ciência. A Sim. disciplina ciência, né? E não Sim. consciência de você. É Sim, um sim. trocadilho, Sim, mas sim. o oficial é tênis com Pra achar, ciência. né? E o seu Exatamente. perfil no Instagram? Eu tenho o perfil do Neto Prudente, mas é um
perfil não profissional, é um Mas perfil se a galera pessoal, quiser né? seguir, Quiser acompanhar lá, né? A Aleph aqui posta bem mais, né? Perfeito. Eu uso mais o tênis, o próprio Instagram do Tênis Consciência, perfeito. né? Para mostrar as corridas, mostrar o que a gente tá fazendo, né? Show. E o YouTube, e é como a Aleph falou, tem alguma dúvida? Tá com dúvida, não sabe qual tênis vai comprar? Fala, manda direct pra gente. A gente conversa com você, a gente responde, a gente bate esse papo e a gente procura, né, lhe dizer qual tênis é o mais indicado para aquilo que você quer fazer, certo? A gente não cobra nada, certo? É Por gratuito. enquanto, Pedro, eu tô tentando imprimir essa empresa aí sim. que ele... É tudo Ele quer, gratuito. quer só ajudar, eu quero só ajudar ele. Então, aí tem a hora certa. Não vou dar a hora Então certa. aproveita Então por enquanto é aproveite gratuito. enquanto é gratuito. Pois então, valeu, Neto. Valeu, obrigado. Obrigado amigo, pela convite. presença. Valeu, Aleph. Mais uma vez por ter aceito. E você que está assistindo aí em casa pelo YouTube, assistiu até agora, garanto que você colheu várias informações importantes sobre tênis, sobre corrida. E a única coisa que a gente pede é para se inscrever no canal, né? Se inscreve no canal, deixa seu curtir aí para o canal do Bora G crescer cada vez mais e a gente trazer mais pessoas com informações de qualidade, como Aleph e Neto falaram aqui sobre tênis hoje. Beleza? E a gente termina aqui mais um episódio do Bora G Podcast. Valeu!